Fala galera, aqui é Dr. João Mendes. E eu sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físio Sem Limites. Galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio. Hoje aqui com convidadas ilustríssimas, mas já vamos apresentar. Lembrando vocês aqui de alguns recadinhos, 2 na verdade, tá? Ó, aqui na descrição tem o link para formação em fisioterapia domiciliar avançada. É só clicar lá para entrar na lista de espera ou adquirir, né? Ou entrar diretamente na formação, porque eu não sei em que período que você está assistindo, mas está aqui disponível para vocês, entre outros produtos que nós também ofertamos para vocês crescerem cada vez mais dentro da profissão. O outro recado é que marca, tira o print de algum momento aqui que você está assistindo, seja do seu celular, ou tira uma foto aí da televisão onde você está vendo e marca o @Físio Sem Limites para saber que você está nos acompanhando. Isso ajuda o nosso crescimento e também a trazer cada vez mais convidados ilustríssimos, né? E muito bons tecnicamente para vocês aprenderem cada vez mais. E falando nisso, com quem que nós estamos aqui, doutor Ricardo Ambrosio? Hoje, você mandou da fisioterapia domiciliar? Seu o quê? Você falou do link da fisioterapia domiciliar? Eu já. Cara, eu fiquei pensando se você tinha falado ou não. Foi a primeira coisa que eu falei. Eu tava vendo o currículo delas, não sei o que aconteceu. Com quem nós estamos aqui então, Ricardo Hoje Ambrosio? nós estamos com a doutora Rafaela Andrade. Aê! Ó, palmas macabras, velho. E a doutora Vivian Pitim. Pitim! Putz, eu não acredito. Você errou de novo a primeira palmas. Não, mas assim, Vivian, por favor, fala o nome completo. Vivian Schmeling Pitim. Então eu fiquei com Schmeling na cabeça, né? E aí eu falei, eu vou tentar mandar. Aí sabe quando você trava? Vivian, deixa eu te contar um negócio. Todos os convidados que passam aqui, talvez esse é o episódio, eu não sei o número que vai ser, mas a gente já tem mais de 40 episódios gravados. E todos, sem exceção, ele erra o nome do convidado. Sobrenome, então não é nada, sobrenome. O sobrenome, então não é nada especial. Não, tá? tô tranquila. E antes de começar, pra galera que tá aqui assistindo, ela fala assim, Pitim, 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 não precisa falar o outro, só o Pitim. Ele me solta o Pitim. Gente, eu não fico, assim, eu tô muito habituado a dar aula, palestra, não importa. Mas assim, toda vez eu que tenho que falar os nomes. E aí eu já sei que eu erro. Aí, meu, eu vou ter que fazer uma sessão com psicólogo disso aí. Eu travo, sabe? Fica uma aquela... fono, não sei qual que Não foi. é fono, isso aí. Não é erro de Eu sei, cara, é memorização. Pode dormir mais, pode ser. Exatamente. Eu tô Você tem pensando aqui dormido em privação muito do sono. Mas é só nisso, é só nesse ponto. Antes de ontem eu liguei pra ele 10h30 da noite. Ele tava assim, ó, na cama, quase caindo. Tá pra dormir, Né? já. Eu falei, esses dias eu tô mais cansado, vou dormir. A gente voltou de viagem, né? Tudo jet lag lá, pá. E aí a gente tá tentando... Desculpinha. A gente tá tentando organizar melhor o sono. Né? Pô, então vamos que lá. é justamente sobre o que a gente vai conversar Vamos falar aqui. sobre fisioterapia do sono. Seria esse o termo certo? Exatamente. Fisioterapia do sono. É uma área recente, reconhecida pelo COFITO, a atuação do fisioterapeuta na área do sono. Até então, não era oficial, mas nós tivemos uma resolução, né, Rafaela? Sim, a resolução 536 de agosto de 2021, então a gente... É bem recente a nossa atuação, né? O reconhecimento da nossa atuação, tem 3 anos aí. E é uma área de formação nova, um campo todo novo, aberto aí para quem tem desejo de conhecer, perspectivas novas, né? E bastante campo, porque 1 em cada 3 pessoas na cidade de São Paulo tem apneia do sono, por exemplo. Que sabem ou uma estimativa? Um estudo epidemiológico feito aqui na cidade de São Paulo, então provavelmente não sabem, né? Então nessa mesa aqui, se eu não tenho apneia, o João não tem, talvez o Ricardo tenha. Não, mas por quê? Que eu que tenho que ter? Eu não tô entendendo. A Vivian não entrou na roda. Porque eu já saí da apneia, eu tenho ronco primário. Então, na questão da apneia, provavelmente vai ser você. Eu quero ver, Eric, se o João vai pedir um café. Na próxima eu vou. Já vamos mandar logo de cara. Café descafeinado. Porque eu tava numa palestra, eu dei uma aula no Municipal, que inclusive é um lugar lindo, no domingo passado. Sim. E além da minha aula, teve uma professora que falou sobre gravidez na adolescência. E ela comentou que inclusive cerveja com 0 álcool tinha uma porcentagem de álcool. Eu fiquei horrorizado. Como assim? Também, não entendi. Mas eu não ia parar no meio e falar, como assim, né? Porque senão, às vezes ela não teria informação a mais, poderia ficar chato naquele ambiente, até porque era só uma informação. E o café descafeinado, exerce alguma influência sobre o sono? Então, é importante lembrar que qualquer substância que for uma substância que possa excitar
afetar o organismo da pessoa, ele vai ter um impacto. Não é só a questão do café, questão do refrigerante, chocolate. Então, muitas vezes as pessoas pensam exclusivamente a respeito do café, da cafeína, mas não é apenas essa questão. É lógico que o café descafeinado, ele vai ter uma ação menor. Mas hoje em dia, quando a gente fala de medicina, e a gente usa muito isso na parte do sono, medicina de precisão, a gente também trabalha os efeitos específicos que uma pessoa vai ter com uma determinada substância. Então, até mesmo o café com cafeína normal, existem pessoas que são mais sensíveis e outras pessoas que não. E a mesma questão para o café descafeinado. Pode ser que ele, para a grande maioria das pessoas, não tenha essa função de excitação, mas pode ser que um indivíduo específico, mesmo sendo descafeinado por outras substâncias que estejam no produto, que acabem interferindo na qualidade do sono. Mas essas substâncias que excitam, né, estimulam, elas atuam diretamente na pressão do sono, que é o que a gente chama. Então, quando a gente acorda, por exemplo, a gente começa a acumular adenosina, que vai se acumulando no nosso sono e vai dizendo ao nosso corpo que é hora de dormir, né? Então, vai aumentando a pressão para o sono. Quando você ingere, por exemplo, o café, né, ele tem uma meia-vida muito longa, então ele demora de 8 até 10 horas para diminuir a concentração dele pela metade no seu sangue. E ele atua diretamente nos receptores da adenosina, então você diminui a pressão para o sono, jogando o início do sono bem mais para frente. Só para melhorar a nossa imagem, o diretor de imagem pediu para baixar um pouquinho o microfone. Só por causa do ângulo da câmera dele. O rosto, As duas? Não, acho que só da Vivian. É que eu não imaginei uma maneira de explicar pra ela sem ter que interromper o episódio. Não tem como, vamos falar logo. Ficou bom? Ficou legal? Melhorou. Perfeito. Ótimo. Até pra gente, posso... Vamos? Eu pensei que você ia falar, tá vendo? O café não me faz efeito. Eu sei que o João ia mandar, sabe? Quando eu bebo álcool, meus reflexos melhoram. Não, pode trazer o que você quiser, eu vou continuar tomando café. Não tem jeito, isso aí já... Não tem como educar o cara, né? Em relação Esse não a tem isso. Não, quanto ao café, não. Descafeinado. É ruim. Vai ruim. Vamos fazer um teste cego aqui no episódio? No próximo. Tem esse café descafeinado aí, Eric? Manda vir sei lá, de qualquer coisa. Pede um aí, pelo amor de Deus. Se você conseguir, pede pra entregar. Tem um Samaché aqui na frente. Pelo amor de Deus, cara. Vamos fazer esse teste? Você topa? Vamos, vai. Porque a gente põe vários cafés aqui, alguns cafeinados, outros descafeinados. Ele vai tomar e ele tem que acertar em 10 quais eram os 2 descafeinados, por exemplo. Eu vou errar. Né? E eu não vou falar que tinham 2, brincadeira. Meninas, vamos lá. Até antes da gente, porque o Ricardo já vai direto lá no assunto, pegar algumas informações. Mas a fisioterapia do sono, como falou, é uma área recente, né? Até a resolução 536, né? Que reconhece o exercício da fisioterapia do sono. Eu queria entender melhor como é o funcionamento dela, propriamente. O que o fisioterapeuta exerce dentro dessa área? Né? Quais são as áreas de atuação? Como que demanda tudo isso? Na verdade, antes a gente estava um pouquinho no limbo, né? Sem saber exatamente qual a definição da atuação do fisioterapeuta. Da onde ela surge a necessidade, né? A necessidade surgiu porque, assim, se a gente for pensar a questão de medicina do sono, ela é extremamente recente. Muito recente em termos de história. Para vocês terem ideia, o uso de CPAP, ele foi divulgado como um instrumento para tratar a apneia do sono em 1986, que para mim foi ontem, né? Então, foi divulgado pelo Dr. Colin Sullivan, um médico, que percebeu só com 5 pacientes que o uso da pressão positiva, ele permitia que a via aérea ficasse aberta, a pessoa conseguisse dormir adequadamente durante a noite. Até então, o tratamento da apneia do sono grave era uma traqueostomia, para vocês terem ideia. E aí começaram os estudos, mas naquela época não tinha muita ideia do que acontecia, da fisiologia respiratória, fisiopatologia respiratória durante o sono, a questão não só dos aspectos respiratórios, mas comportamentais. Então, era tudo muito assim, sem ter muita ideia. Aí começou a se criar a ideia de que vamos usar a pressão positiva. E a primeira pergunta que a gente sempre fazia... Eu sou bem do começo que veio o tratamento da apneia do sono aqui no Brasil com pressão positiva,
com pressão positiva, era a pergunta assim, você abre a boca quando você vai dormir? Aí o que acontece? Todo paciente com apneia do sono abre a boca para dormir, porque uma vez que ele não consegue respirar, a mesma coisa, você está correndo, você sente falta de ar, o que você faz? Você abre a boca para tentar pegar mais ar. Aí o que a gente fazia? A gente tacava uma máscara oronasal, que hoje a gente sabe que a fisiologia de uma máscara oronasal para um paciente que tem apneia do sono, ela é muito mais maléfica do que benéfica. Mas as pessoas foram fazendo da forma que dava. E qual era um dos profissionais que estavam mais ligados a essa parte respiratória dentro da área da saúde, que poderia estar do lado do paciente, fazendo o trabalho que a gente faz como fisioterapeuta tão próximo? O fisioterapeuta. E principalmente o fisioterapeuta respiratório, naquela época. Mas a gente não sabia como as coisas deveriam ser feitas. As pessoas que tiveram a oportunidade de estarem ligadas a um centro de estudo tiveram o privilégio de participar de um grupo multiprofissional e ter os conhecimentos de ponta muito mais na mão. Então, esses fisioterapeutas, eles foram muito diferenciados por estarem no lugar certo na hora certa. Só que a demanda para o tratamento começou a crescer muito. Aí, o que as empresas faziam? Pegavam um fisioterapeuta, na maioria das vezes recém-formado, colocava numa loja onde vendiam equipamentos pressóricos e colocava aquele fisioterapeuta que não tinha muito conhecimento, porque não existia regulação da fisioterapia do sono, não existia matéria na faculdade para isso, não existia nada, e botava aquele coitado para atender um paciente com distúrbio do sono, que muitas vezes era um distúrbio respiratório associado com comportamental, enfim, um monte de problema. Nisso, um grupo de fisioterapeutas, do qual eu e a Rafaela fazemos parte, e já atuamos há bastante tempo na área, a gente começou a perceber a necessidade de formar fisioterapeutas para ter um trabalho qualificado. Porque eu cheguei a escutar, há anos atrás, que fazer adaptação de CPAP é uma coisa muito fácil, é só ligar o botão de aparelho e acabou, né? E na verdade, não é assim. Então, nós começamos a fazer um trabalho de formiguinha. Primeiro, esses fisioterapeutas de centro de pesquisa. Aí, a gente começou a se envolver com cursos, com formação, se envolver com associações, principalmente a Sobrafir deu uma força muito grande para o reconhecimento da fisioterapia na área. Qual que é a Sobrafir? Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória. E com isso, a gente mandou um documento para o COFITO solicitando a regularização da atuação, né? E isso, graças a todo esse esforço, que foi um trabalho de formiguinha muito difícil, a gente conseguiu, o que permite que o profissional seja melhor reconhecido, o que faz uma pressão para as universidades colocarem as matérias, o que faz uma pressão para o mercado de trabalho, para reconhecer a capacitação do profissional da área do sono. Então, foi uma conquista assim, enorme para a fisioterapia. E, Rafaela, até aproveitando então esse gancho da Vivem, como que é essa formação? Quem é que... Porque acho que não é qualquer fisioterapeuta que pode exercer, até devido à regulamentação, deve ter algum preceito aí para você poder exercer. E ela não é uma especialização, ela é uma autorização do exercício nessa área, mas Isso. ela não é uma especialização Não, propriamente. ainda Ainda não, né? Tá Isso, galgando isso. isso. Mas como que é para o fisioterapeuta que está vendo agora a fisioterapeuta pela primeira vez, entender Sim. como que chega nessa formação? Na resolução 536, né, se a gente pesquisar e der um Google rapidinho, a gente vai ver todas as capacidades que são necessárias para o fisioterapeuta atuar, né? Então, o que acontece hoje é uma regularização da atuação nessa área do sono. Inicialmente, a gente pensava que a pessoa mais capacitada para atuar na fisioterapia do sono seria o fisioterapeuta respiratório, porque tem um manejo melhor ali dos equipamentos de pressão positiva, já convive melhor com a fisiologia respiratória, acordado, né? Então, teria mais competência. Mas o COFITO não entendeu dessa forma. O COFITO entendeu que todos os fisioterapeutas estão aptos
desde que capacitados, né, tendo todas as competências que são exigidas, conhecimento de fisiologia do sono, fisiologia respiratória acordada, fisiologia respiratória dormindo, distúrbios respiratórios do sono, distúrbios comportamentais do sono, doenças associadas. Então, desde que ele tenha todas essas competências, né, um curso aí de 120 horas, teórico e prático, ele pode atuar. Um fisioterapeuta, por exemplo, ortopédico, se ele se capacitar, ele pode atuar. Né? Um fisioterapeuta neurológico, se ele sentir a necessidade. E se nós pararmos para pensar, todos nós dormimos, certo? Sim. A gente dorme 1/3 da nossa vida. Então, todo mundo vai ter a necessidade Alguns metade da vida. Porque morreu? Não, metade porque da vida. dorme mais. Dorme 12 horas, né? Alguns metade da vida. Morreu, foda. Então, todo mundo, se todo mundo na fisioterapia parar para pensar no campo que você atua, você vai ter necessidade de entender de sono, porque o seu paciente dorme. Até pra galera entender a parte do 1/3 da vida, se você tem 24 horas no dia e dorme cerca de 8 horas, que é o desejável, acredito eu, né? Por isso que você dorme 1/3 da sua vida. É pra refletir, hein? Na minha área é muito necessária a questão do sono. Sim, e como recuperar um corpo doente, né? Como reabilitar um corpo que não dorme. Né? Como reabilitar uma pessoa que não descansa. Né? O músculo vai responder da mesma forma, a parte musculoesquelética vai responder da mesma forma. Sim. Né? Eu até fiz essa pergunta em relação à formação, porque vocês falaram tanto de fisioterapia respiratória. Posso estar errado, mas eu falo pelo que eu já vi na televisão em alguns programas, eu nem lembro o nome da pessoa que falava sobre isso, mas que ela se intitulava, ou não sei se é ou não, fisioterapeuta do sono, mas era uma coisa muito mais postural, ergonômica, de posicionamento. Sim. Isso envolve também? É uma parte ou isso não entra? Sim. Na verdade, tem vários campos de atuação. A gente está descobrindo isso junto, né? Onde a gente pode atuar. Mas a gente pode atuar desde o ensino, na pesquisa, podemos atuar na parte clínica, de acompanhamento, tratamento. Na verdade, assim, o nosso maior foco, onde nós duas atuamos mais, são nos distúrbios respiratórios. Mas a parte de ergonomia entra, a gente sabe que a acupuntura melhora o sono. Em relação sim, por alguma coisa dentro da alguma coisa entre as pernas, posição de de travesseiro, etc. Mas aí não é só a posição para começar a dormir? Porque depois você relaxa, né? Na verdade, não é exatamente dessa forma. Quando uma pessoa fala de ergonomia do sono, se acredita que você, estando deitado no colchão de uma forma adequada, você vai inconscientemente buscar sempre essa posição, porque é a posição que o teu corpo fica de uma forma que vai gerar menos dor, menos desconforto. Então, por exemplo, a gente usa muito a questão do paciente que tem apneia do sono. Existem várias características. Existe uma característica do paciente, porque quando eu falei para vocês a questão de medicina de precisão, hoje a gente entende que os pacientes com apneia do sono, eles não são todos iguais. Eles são agrupados em grupos diferentes de acordo com suas características fenotípicas. E existe uma característica fenotípica que a gente chama de alto loop gain. É uma extrema sensibilidade a pequenas variações de dióxido de carbono. Então, esse paciente, se ele tiver um micro despertar e com isso fizer uma inspiração um pouquinho maior, ele pode com isso acabar lavando o dióxido de carbono e faz um evento central que acaba se perpetuando durante a noite. Esse paciente, se você coloca o CPAP e ele está na posição lateral, aquela pressão terapêutica, ela pode ser uma pressão até pequena e vai manter a via aérea aberta daquela pessoa. Se ele vira de barriga para cima, aquela pressão não fica tão forte e acaba tendo uma desconfiguração do padrão respiratório e ele começa a fazer eventos centrais. E se você aumentar a pressão do CPAP para sustentar mais a via aérea, com isso lava mais CO2 e aí acaba tendo eventos centrais. Então, hoje a gente sabe que esse paciente, se você associa terapia posicional para ele, ele vai conseguir com o CPAP dormir de lado, manter a via aérea e respirar bem. Então, existe também
também, na parte de ergonomia do sono, alguns estudos mostrando que se você coloca um travesseiro de forma adequada, que a pessoa dormindo na posição lateral fica com o pescoço bem alinhado e a coluna, ele dificilmente vai virar de barriga para cima, porque aquela posição instintivamente vai ser a mais buscada durante o sono. E, eventualmente, se você não conseguir fazer isso com ergonomia do sono, você tem como também associar a terapia posicional. Só para dizer um clássico aqui. Quando você está roncando, Ricardo, o que é que sua esposa faz? Digamos que você ronca. Ela fala... Eu falo por mim, então, porque você ronca eu tomo e a sua esposa faz o quê? Tapa, uma travesseirada, uma cotovelada para você fazer o quê? Virar a posição. Ela fala, falei que você tá exagerando no trabalho. Porque eu tô morto de cansado. Tá estressado, inflamado. Então, ela dá um cutucão pra você virar, por quê? Porque muitas vezes... E eu nela, amor, te amo, tá? Você tá falando que a Gi ronca? É isso que você tá falando? Aqui vem todo mundo? Exatamente, ué. Só Gi, eu, não, você não deve. Eu vou ser o culpado Ela aqui é uma nessa princesa da Disney, ela não faz isso. Quando a gente tá de barriga pra cima, né, tem toda uma ação da gravidade nessa garganta aqui, nessa via aérea superior, na faringe, que é um cano todo muscular, é um cano mole, né? Então, não é rígido. Então, quando você está deitado de barriga para cima, a gravidade atua, esse cano fica muito mais susceptível a vibrar, a colapsar, vibrar que é o ronco, colapsar que é a apneia. Então, você acaba mudando de posição, tira a ação da gravidade. Então, a apneia, existem apneias que são inerentes à posição de barriga para cima, a posição supina. Então, a ergonomia do sono também pode atuar nessa área. Isso é uma coisa interessante, porque a gente não está falando de achismo. Existem vários estudos mostrando isso. Não só a questão da terapia posicional, que existem N dispositivos, mas também a parte de ergonomia do sono, que você ajustando de forma adequada, inconscientemente você vai buscar essa mesma posição. Isso que eu ia perguntar, dá para aprender, se manter esse posicionamento? Na verdade, o ser humano é extremamente condicionável, né? Então, só que precisa de um trabalho profissional. Então, o fisioterapeuta na área do sono, como a Rafaela estava falando, hoje a gente está descobrindo que existem muitas áreas de atuação. Então, não é só exclusivo da fisioterapia respiratória, né? Muitos outros profissionais, não exclusivamente fisioterapeutas respiratórios, eles têm, sim, uma gama enorme de atuação e tanto da parte respiratória, porque o fisioterapeuta é capacitado para isso, como da parte comportamental do sono. Tem muita. Eu sempre falo para os nossos alunos, a gente não pode esquecer que nós somos fisioterapeutas. Nós não somos única e exclusivamente pessoas que colocam um CPAP. A gente tem um rol de recursos da fisioterapia que a gente pode utilizar com o nosso paciente. Vamos lá, tem umas dúvidas que são importantes. Primeiro, nós precisamos falar de alguns mitos, porque acho que a primeira coisa que o fisioterapeuta tem que fazer é auxiliar na educação básica do sono para todo mundo. Então, para isso, a gente tem que quebrar os mitos, que eu tenho, todo mundo deve ter, né? E vocês não tem nenhum, ou só vão descobrir no futuro que algumas coisas que vocês acreditam em mitos, né? Mas antes de tudo, quando nós falamos de apneia do sono, para caracterizar uma apneia de maneira bem simples, o que é? Como eu caracterizo de maneira bem simples uma apneia do sono? Eu sei que tem variações de apneia do sono e motivos também, mas é o quê? A pessoa parar de respirar. Para ficar muito claro, o que seria isso, a apneia do sono? A pessoa para de respirar por pelo menos 10 segundos e isso está associado a uma dessaturação, uma queda da saturação ou a um microdespertar. Perfeito. Então, é o fechamento da garganta. A garganta colapsou completamente. No caso da apneia obstrutiva, isso, né? Na apneia central tem essa parada por pelo menos 10 segundos, mas não tem o fechamento da via aérea. Então, essa é a caracterização Parou clássica. Ali 10 segundinhos. Pelo menos 10 segundos. Pelo menos 10 segundos. Existe um número de vezes que a pessoa faz isso que é considerado normal? Sim. Esse número é dado em proporção a horas de sono?
Sim. Vamos por ela dorme sono. 8 horas. Se ela tiver 10 eventos desse espalhados nas 8 horas, é normal. Como que funciona isso? Mais ou menos assim. A gravidade da apneia é medida pelo índice de apneia e hipopneia, que é dado no exame de polissonografia, um exame bem complexo, mas ele dá por hora de sono, né? Então, ele avalia o tempo total de sono e ele dá por hora. Até 5 eventos por hora é considerado normalidade. Então, se você para de respirar até 5 vezes por hora, é critério de normalidade. Mas é importante observar a sintomatologia do paciente. Beleza. Isso é uma coisa importante que a Rafaela falou. Porque todo mundo... isso é um mito importante. Até me ajeitei na cadeira, vou Tô puxar vendo a aí, manga ó. aqui. O que acontece? Hoje, quando as pessoas falam de apneia do sono, todo mundo fala assim, a gravidade da apneia do sono. De 0 a 5, o índice de apneia e hipopneia por hora de sono. Pega a conta a noite inteirinha, quantas vezes a pessoa parou de respirar ou diminuiu a respiração. Soma isso a noite inteira, divide pelo tempo de horas que a pessoa dormiu. Aí tem o índice, tá? Aí a gente tem de 0 a 5 é normal, de 5 a 15 a apneia leve, de 15 a 30 a apneia moderada e acima de 30 a apneia grave. Por quê? Totalmente arbitrário esse critério. Não existe estudo. Ah, não tem correlação com o leve e os sintomas e a possibilidade futura de ter um evento, não sei, cardíaco ou um evento específico? Não, é só... porque esse número, ele é arbitrário. Por que ele é arbitrário? Porque começou essa questão de apneia do sono, o Medicare nos Estados Unidos tinha que dar equipamento para algumas pessoas. Para quem que vai dar? Para apneia grave. Quem que vai ter apneia grave? Vamos fazer assim, de 0 a 5 é normal, de 5 a 15, né? Acima de 30 é grave. Então a gente vai dar para o grave. Meu, sabe que isso aí, anota o tempo, isso é polêmico, cara. É polêmico. E é polêmico positivaço, porque quebra essa mitos, mentalidade né? vem mudando Não, hoje em claro. dia. Mas ainda tem muita gente demora. que pensa isso. Aí tem outra coisa. As pessoas falam assim, que tem que usar pelo menos 4 horas por noite. O quê? O CPAP? O CPAP. Isso. E naquele período avaliado, pelo menos 70% daquele período tem que usar mais do que 4 horas por noite. Por quê, Ricardo? Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo, você acertou. Obrigado. Por que o Medicare vai continuar dando máscara, filtros, mantendo o CPAP daquela pessoa se ela não está usando? Por isso que hoje em dia os equipamentos têm um sistema tão sofisticado de monitoramento remoto. Porque antes era orímetro. E aí avaliava se o paciente usava por orímetro. Deixava ligado lá, o clínico ia ver o orímetro, rodou, o cachorro da pessoa usou o CPAP. E não, hoje os equipamentos são tão sofisticados que eles reconhecem o fluxo respiratório. Eles, através do delta ventilatório entre a INS e a EIS, eles pegam essa variação pressórica, deriva a curva de fluxo respiratório. E aí, se você tirar o aparelho, ele já sabe que não está com a tua respiração e já acusa lá que você não está usando. Então, isso é arbitrário. Depois foi feito um estudo da Terry Weaver mostrando que o benefício do CPAP ele é tempo dependente. Quanto mais você usar, mais benefício você vai ter. E usar pouco é melhor do que nada, tá? E hoje em dia, a gente sabe que a gravidade da apneia não dá para saber só pelo IH. Porque tem gente que tem uma apneia gravíssima, mas não tem sintomatologia. E tem gente que nem tem apneia, tem aquele menos de 5 e tem um HERA, que é um ronco primário. O ronco primário não entra dentro dessa classificação. O que é o ronco primário? O ronco primário é uma vibração das estruturas da via aérea que causam o ronco, um desconforto para a pessoa respirar, mas não tem as características definidas pela Associação Brasileira do Sono, que o técnico, quando vai laudar uma polissonografia, pode classificar aquele evento como uma apneia ou uma hipopneia. Né? E a pessoa pode ter muita sonolência. E risco cardiovascular. E risco cardiovascular. Então, roncar não é só barulho.
Roncar tem implicação cardiovascular. As implicações cardiovasculares, normalmente, elas são exatamente pelas apneias e liberação de adrenalina e tudo mais para reorganizar, que a pessoa né? que tem Ativação uma apneia simpática, radical livre. Hipoxia Radical livre acho que é inicial, né? Para depois ter a ativação lá do bulbo. É assim, a pessoa que tem a apneia para de respirar, né? Então não oferta oxigênio. Então acaba tendo... Só que aí o cérebro diz, ei filho, vamos respirar, senão o negócio vai dar ruim. Você joga o fluxo lá para cima, aumenta a saturação de oxigênio. E aí hipóxia intermitente, ativação simpática, fragmentação do sono. E aí o negócio vai só degringolando. Beleza, ladeira abaixo. Você achou que você estava mal? Você está pior. Então, vamos pensar o seguinte. Nós temos um público da fisioterapia e a saúde, no contexto geral. Como que eu sei que o meu paciente está tendo alterações do sono? Né? Porque muitas vezes, eu tenho um livro do Corin Stanley, como é que é? Ladrões de Sono. Muito bom. Um livro fantástico. Esse livro é maravilhoso. E, inclusive, ele tem um TED, sabe? TID. É muito bom também. Depois passa pra gente. Passarei. Então, assim, lá tem várias características sobre o sono. Mas eu lembro que nós temos também pequenos dormidores e grandes dormidores. Sim. Pelo que eu me lembro é o seguinte. Existe um padrão do quanto é esperado que as pessoas durmam. Doutor João Mendes, quantas horas você dorme por noite? Depende da noite. Tem noite que é 15, tem noite que é 12. Perfeito. É 15, aí 5, vai na China 5 e ou volta, 12. né? Peraí, tem 15 horas de Não, sono? então, eu corrigi, não 15, 5. Tá. Ou 5 ou até 12. Tem depende. gente que dorme um terço da vida e gente que dorme mais que um Depende terço. da minha João. necessidade de acordar no dia seguinte. Ele expressou a vontade dele. Freud Beleza. explica. Existem pessoas que dormem 6 horas por noite, pessoa que dorme 4, pessoa que dorme 8. Tem pessoa que dorme 4 e tá super bem. Como o Leandro Carnal, por exemplo. Se eu não me engano, ele... O Jorge Jesus, técnico do futebol, fala, eu só durmo 4 horas. Se eu dormir mais do que isso, eu fico quebrado. Mas certamente, grande parte das pessoas tem a percepção de que estão bem, mas se você for fazer teste específico, elas não estarão. Então eu sei que tem pequenos e grandes dormidores. Beleza. Quando eu converso com um paciente... O que, além dessa pergunta clássica de você acorda e você tá bem, ou você acorda cansado e tudo mais, como que eu identifico na fala dele, ou perguntas que eu tenho que identificar para não aplicar um questionário, porque senão você começa a ter 600 mil questionários. Meu paciente são de dor crônica. Eu tenho questionários de tudo. De tudo Então que você coloca imaginar. um de sono. Já tem questionário de sono. É basicamente isso. Sono, alimentação, atividade física, social, aspectos mentais. Para que eu não coloque um questionário, sei lá, 5 perguntas chaves que mostram, esse cara tá com algum problema do sono. Eu acho que a primeira pergunta é como é o seu sono. Dorme bem? Acorda descansado? Alguém falou que você ronca? Alguém falou que você para de respirar durante a noite? O que mais, Virgem? Tem facilidade em pegar no sono? Inicia o sono rapidamente? Acorda de madrugada e tem dificuldade em voltar a dormir? Acho que eu preciso de uma consulta. Isso vai funcionar para a grande maioria das pessoas, tá? Mas existem pacientes que não têm uma percepção de sono ruim. Às vezes o cara tem uma apneia do sono gravíssima e não tem percepção. Não tem reclamação, porque ou a pessoa mora sozinha, ou então é casado com uma pessoa que desmaia, que não pode sapatear um elefante e não vai perceber. Né? E a pessoa não tem sonolência. A sonolência não está associada com a gravidade da apneia. Aí você pode procurar por outras pistas. Por exemplo, a pessoa é hipertensa e ela faz um mapa, não tem descenso pressórico à noite. Uma boa pista de que pode ter um distúrbio de sono, quer dizer que o coração dela, o coração dela não relaxou à noite. Exatamente. Tá? Então, isso pode ser uma pista de que a pessoa... Aliás, a gente recebe pacientes que são encaminhados pelo cardiologista que nunca teve queixa de sono nenhuma, mas a pessoa começa a ser refratária à medicação. Começa a tomar antihipertensivo 1, não melhora, 2, não melhora, 3, não melhora. Faz um mapa, não tem descenso noturno, vai fazer uma polissonografia, um distúrbio respiratório do sono. Dor de cabeça matinal. Dor de cabeça matinal também é um sintoma importante. A dor de cabeça matinal é aquela que necessariamente você acorda com a dor de cabeça ou aquela que você acorda pela dor de cabeça? Você acorda pela ou com. Tá. Mulheres na menopausa, né? Perguntem, tem paciente que mulher e está entrando na menopausa, como é que está dormindo? Então, eu acho que a grande pergunta é, como é o seu sono? Você já foi em algum médico e alguém perguntou como é o seu sono? É que eu trabalho especificamente com o pessoal da dor. Então, não, mas eu digo, você como paciente, quantas vezes você foi ao médico e alguém perguntou como é o seu sono?
Não, acho que só. No Então máximo, é algo, nutricionista. é algo pra novo. ser Ah, não, sincero. endócrino, só Então endócrino. essa já está ótima, essa já fechou. está bem encaminhada na vida. endócrino. Então, assim, eu acho que a primeira pergunta é essa, é fomentar isso aí. Aí, gente, igual a gente pergunta, né? Tá fazendo xixi, tá fazendo isso, a gente tem que perguntar, ei, dorme bem? Eu né? não pergunto. Não, eu E aí? digo o médico. Eu sei, eu tô brincando. Tá fazendo xixi? É brincadeira. Eu Bacana. já penso diferente. Porque vai xixi, Eu você acho tá acordando que à noite pra xixi? Uma vez que a Aumenta gente se a preocupa altura. em fazer o check-up, né, anual, periódico, eu acho que necessariamente um estudo de sono deveria entrar. Aí A tem que gente- entrar uma polissonografia. Desculpa interromper, mas tem que entrar uma polissonografia completa? Ou pode ser algo inicial mais leve, tipo um screening do sono, igual nós estamos falando que tem alguns tipos de recursos atuais? Então, Vivian, tá? Eu acho que se fosse entrar na questão de exames de check-up preventivo, como a gente tem que fazer, por exemplo, depois de uma certa idade, tem que fazer mamografia, tem que fazer Exame de próstata, tem que fazer o Holter. endoscopia, colonoscopia a cada 5 anos. Então, acho que necessariamente, se entrasse num check-up, deveria ser um estudo completo. Porque hoje, eu particularmente... Depois você dá a sua opinião. Eu acho que os testes de screening, eles estão sendo utilizados de uma forma muito não seletiva. Então, é porque assim, o conhecimento é muito profundo. Então, para a gente poder só coordenar. O que é de maneira bem direta, o que é um teste completo de sono e o que é um screening do sono? Tá. Uma polissonografia tipo 1 é considerada o exame padrão ouro para avaliação do sono. Então, você vai ter vários sensores, você vai ter eletroencefalograma para você ver que fase de sono que a pessoa está, eletrooculograma para diferenciar o sono REM do sono não REM, você vai ter sensor de mento para verificar bruxismo, movimento, você vai ter a parte cardíaca, respiratória, cinta torácica, abdominal, sensor de movimento de pernas e braços. Então, assim, você tem tudo nesse exame. Uma pergunta real. Como que alguém consegue dormir com tudo isso acoplado? Então, assim, muitos pacientes perguntam isso, mas a pessoa dorme. E quando é feito o laudo do exame, você tem um tempo X que você considera aquele exame que ele é válido. E é possível diferenciar as fases de sono, que é o que quer ser estudado. E é um estilo Big Brother, né? Tem Sim. a câmera, você fica ali num quartinho. Eu Sim. falo por mim, eu É um tenho muita exame dificuldade de pegar no desconfortável, sono né? e acredito que posso dormir de uma forma pior quando eu não estou em casa. É um exame desconfortável, né? O que os estudos falam é que teria que ser feito uma polissonografia só para se ambientar, né? Se localizar naquele ambiente e outra polissonografia valendo. Mas isso não é vida real. É um exame custoso, então você vai lá e tem que dormir. Pode dar diferença na latência do sono, eu demorei mais para pegar no sono, talvez despertei um pouco mais, mas a partir do momento que você dormir, né, as apneias vão ser reais, porque vão ser Sim. categorizadas pelo tempo total do sono. Então você vai estar dormindo. Então, esse é o considerado tipo 1. O tipo 2 é exatamente esse exame, só que ele é feito em casa. Então, existem equipamentos menores, mais portáteis. O técnico vai lá, monta o paciente, dorme, no dia seguinte ele vai lá e tira. Qual o problema do tipo 2? É que se sair um sensor durante a noite, vai perder aquele sinal. Porque na polissonografia feita no laboratório é tipo 1 e o técnico está vendo se der artefato de sudorese, alguma coisa e tal, ele vai lá e troca. Mas, assim, em geral, são exames de boa qualidade. Aí, a partir daí, você entra numa gama. Você tem a tipo 3, que é a poligrafia noturna. A poligrafia noturna, ele só vê a parte respiratória. Então, principalmente, você tem uma hipótese de que aquela pessoa tem uma questão única e exclusivamente respiratória. Aquilo vai ser um excelente instrumento para você avaliar mais rápido, um custo mais baixo. E aí, tem o tipo 4, que vai ser, por exemplo, Biologics, que é um exame que eu consigo ver alteração de saturação de oxigênio, eu consigo ver pulso cardíaco. Agora, eles estão colocando sensor de ronco pelo microfone conectado com o celular, né? Estão tentando fazer gráficos de avaliação de risco cardiovascular, que tem muitas críticas ainda com relação a isso. Mas qual é o problema desse tipo 4? Ele
não pega microdespertar, eu não tenho eletroencefalograma, tá? Então, eu não consigo avaliar corretamente os eventos respiratórios que são dependentes de microdespertar para ser laudado. Eu não tenho nada da parte comportamental. Para vocês terem ideia, a gente tem mais de 88 distúrbios de sono. Eles são divididos em 7 grupos. Desses 7 grupos, 6 grupos são... Cada grupo tem um monte de doença e são referentes a distúrbios comportamentais. O que é um distúrbio comportamental? Por exemplo, distúrbio comportamental do sono REM, movimento periódico de membros. Então, o distúrbio comportamental do sono REM, né? Você está dormindo, o sono REM ele é caracterizado, nossa, quase não sai, caracterizado pelo movimento dos olhos rápidos, né? E aí você sonha, né? É o sono do sonho, da fixação da memória, criatividade e emoções. Então, você está vivenciando um sonho e aí você começa a viver aquele sonho sendo que você está dormindo. Então, às vezes você bate, né? Você agride, você acha que está sendo roubado, então você vive aquilo, né? Então, trocando em miúdos, o distúrbio comportamental do sono REM seria isso, né? A gente pode ter outras parassonias, que, por exemplo, o sonambulismo, terror noturno, que é muito frequente em crianças, né? A criança, ela não acordou, ela não está acordada, ela não está tendo consciência do ambiente, mas ela está gritando, está aterrorizada, está tendo um pesadelo, né? O sonambulismo, por exemplo, a pessoa está andando, mas ela está dormindo, né? Então, ela pode fazer uma série de atividades que prejudiquem a própria vida dela, né? Vou até gravar aqui, ó, pra Aline ouvir. A Aline, minha esposa, vida, te amo. Ela falou que ela acordava falando Harry Potter, Harry Potter. Sério mesmo? Total. É isso? Sério? Então, Total. Ela, acho que não sei lá, porque assistia muito e tudo mais. Parabéns, vida. Bom filme, bom livro. Ela ficava acordada falando Harry Potter, Harry Potter. Você acredita? Gente, isso aí eu nunca vi, não. Essa parte do distúrbio comportamental, assim, são muitas doenças de sono. E a parte respiratória é um grupo só. E não é incomum que a pessoa tenha as duas coisas juntas. E, assim, é importante investigar a parte comportamental, porque às vezes você não consegue uma adaptação de CPAP, uma efetividade no tratamento de uma apneia do sono, porque existe um distúrbio comportamental associado que não está tratado. Então, a câmera do quarto ajuda a ver muitas vezes esses distúrbios. Por exemplo, em casa, esse distúrbio comportamental do sono REM, hoje a gente já sabe que ele é o primeiro sinal do Parkinson para a grande maioria dos pacientes. Nossa, começa com qual idade isso aí? Eu tenho um paciente... Harry Potter. Harry Potter, né? Rafaela. Por assim, o meu começou antes, né? O meu começou antes. Eu tenho um paciente com 55 anos que ele tem Parkinson, infelizmente, e ele apresenta distúrbio comportamental do sono REM. Provavelmente, há muito tempo antes, ele já apresentava. Então, quando um paciente... ele apresenta uma queixa de eu me movimento muito durante a noite, eu já machuquei a minha esposa ou eu já machuquei o meu esposo durante o sono, primeira coisa, fazer uma polissonografia investigando o sono REM. Só uma pergunta sobre o Parkinson, os estudos são de correlação. Porque pra você não é um estudo de corte, né? Pois é, eu não sei te dizer isso. Eu não sei te dizer. Eu fiquei preocupado, assim, vai ser um dado muito importante. Tem vários estudos de associação de doenças neurodegenerativas com a quantidade de horas dormidas, né? Você falou... mas é que eu tô falando do evento prévio, né? Não, sim, é evento... Sim, não, ele está falando de correlação. Porque não tem como você pegar e fazer um sem corte. Estudo... não tem como só fazer pra isso. A galera entender assim. Antigamente, se eu não me engano, se estiver errado, me corrijam, mas os romanos andavam em grupos, né? Sabe, existiam, por exemplo, em regiões, não são romanos, os centuriões, que andavam em grupo de 100, que não eram 100 guerreiros, tá? Porque tinha que ter o armeiro, tinha que ter o médico do grupo. Então tinha um grupo de, se não me engano, 438 pessoas que andavam junto. E aí eles eram uma corte. E aí entenderam que um estudo de corte é quando você pega um grupo e acompanha eles. Né? Você precisa do quê para fazer um estudo de corte?
bom, bem feito, um puta financiamento. Então, normalmente, faculdades públicas conseguem verbas e vão acompanhando. Observacional, né? Vão observando Não, mas porque tem muitas pessoas que estão escutando, elas não têm, são muito clínicas e não tem alguma questão científica. Quando você pega um estudo de corte, que você acompanha a galera, você consegue ter maior propriedade para falar assim, olha, de 10 mil pessoas que nós acompanhamos, 1.000 tiveram apneia do sono, vamos dar um exemplo. E dessas 1.000, realmente, elas desenvolveram tal doença. As outras quase não desenvolveram. Aí você consegue falar, esse evento tem uma relação, um fator de causa, mesmo que a gente não entenda o que for. Mas também o que a gente pode é investigar as pessoas que têm uma doença e o que ela tem e correlacionar. Até porque a doença é um pouco de uma idade mais avançada. Então talvez ainda não há tempo. Por isso que ainda não há tempo, talvez, hábil, até por ser uma coisa mais recente. Mas na maioria das vezes é assim, eu tenho aqueles pacientes que estão, por exemplo, com Parkinson e eu vou investigar, eles tiveram uma polissonografia e já apresentavam distúrbio comportamental do sono REM. Mas também existe uma possibilidade de acompanhamento desses pacientes. Então, estou apresentando um distúrbio comportamental do sono REM, eu já entro num grupo de estudo, esse paciente vai ser acompanhado para ver se no futuro ele vai chegar a desenvolver uma doença neurodegenerativa. Sim, não, e até a questão... Até a questão de você ter prontuários muito bem feitos. Né? Qual a importância de ter treinamento para preencher prontuário? Qualquer pessoa que trabalha no hospital e recebeu treinamento de preencher prontuário achou um saco. Mas qual a importância disso? Se você conseguir uma autorização do hospital para fazer um estudo de análise dos prontuários, você consegue entender uma série de coisas. Embora seja um estudo retrospectivo e tudo mais, tem as suas limitações. Na verdade, o nível A é estudo randomizado, né? Que aí a gente vê causa e efeito, né? A gente vê... faz essa relação melhor de Não, que eu fiquei curioso, porque às vezes, como parte cardiológica, parte cardíaca e parte respiratória são as maiores cortes que a gente tem. Aí eu falei, porra, de repente os caras pegaram isso numa corte. Agora, o que a gente tem, que você falou, por exemplo, dormidores curtos e dormidores longos, né? Então, a gente, em 2015, foi descoberto o sistema glinfático. Já ouviu falar nele? Oi? Glinfático. Quando... Vou deixar vocês explicarem. Vamos ver mas se sim, você vai ser aprovado agora. Tá Glinfático. Quando você dorme, é aquele sistema que você consegue até fazer um diagnóstico de imagem para ver que você tem tipo as linfas. Então você tem linfa no sentido das neuroglias, que ela vai fazer a limpeza desse processo. Exatamente, né? Semelhante ao sistema linfático, trocando, né, em miúdos, sendo que a nível cerebral. E ele funciona exclusivamente durante o sono. Né? Então, ele retira as neurotoxinas, o peptídeo beta-amiloide, o tal também, durante o sono. Né? Então, se a gente dorme pouco, essa faxina no cérebro vai ser meia boca e vai empurrar um monte de lixo ali para debaixo do tapete. E esse lixo foi associado a essas doenças neurodegenerativas. Se a gente dorme, em média, ali uma quantidade de 7, né, que é o Sleep National Foundation, ele fala que a gente tem que dormir em torno de 7 a 8 horas, né? Então, essa faxina vai ser bem feita e a gente acumula menos esses peptídeos relacionados às doenças neurodegenerativas. Então, mesmo que você durma 4 horas, 5 horas, e você se acorde bem, desperto, cuidado. Duração de sono curta está relacionada a muita coisa ruim, risco cardiovascular. Então, precisa reorganizar essa rotina. Sono é rotina, sono é atualização do drive. Né? Então, a gente deita para reparar todos os órgãos, a gente dorme para reparar, para fazer tudo funcionar direito, atualizar esse drive. Se a gente não faz essa atualização, fatura do cartão de crédito chega. E mesmo essa correlação do comportamental, distúrbio comportamental do sono REM com o Parkinson, hoje a gente sabe que esse paciente, apesar de ser uma correlação, quando você detecta esse tipo de sinal, é necessário uma avaliação e um acompanhamento neurológico. Porque hoje a parte da neurologia ela está muito mais avançada em termos de ter medidas mais preventivas e que possam diminuir ou amenizar o curso de uma doença. Então, nesses casos, apesar de ser uma correlação, já está bem consolidado na área do sono a importância de descobrindo isso, de fazer um acompanhamento. A gente sabe que hoje o estilo de vida influencia muito na qualidade do sono e também na quantidade de sono. Né? Quando você falou que dormir 5 horas e acordar desperto, eu nem desperto, eu acordo acabado, né? Falando de mim aqui, fazendo esse parênteses. Você acorda preparado para dormir. Preparado todo para dormir dia, de novo.
Não, não durmo 5 horas todo dia. Tem dia que é 5, como eu falei, tem dia que é 12 na mesma semana, entendeu? Depende do que eu preciso Puta fazer. rotina, hein? Isso é Puta ruim, rotina, É hein? péssimo. Eu não tenho... É o jet lag, né? eu não Como tenho se você rotina tivesse nenhuma. jet lag social. Tem dia Você que eu durmo foi 10 pro- horas da noite, tem dia que eu vou dormir 5 horas da manhã. Como se você Entendeu? tivesse Mesmo com sono, mas eu para continuo outro fazendo alguma país e coisa. voltado na mesma semana, né? Então você tem um jet lag social. Pior que ele é o noturno e eu deixei de ser noturno depois da minha filha e da minha esposa. Então, o que acontece? Eu vou trabalhando e mando as mensagens 6 da manhã, 7, 8, não. Eu só vou responder meio-dia. Ele vai responder meio-dia, 11, aí começa tipo meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã. E a ver se ele quer conversar. A gente vai tentando se encontrar nesses horários. Mas assim, o que determina de fato, hoje em dia, essa perda da qualidade do sono das pessoas? O que elas estão fazendo hoje que não faziam antigamente? O que influi nessa qualidade do sono? Isso aqui, ó. Lâmpada. Eu fiz essa pergunta porque você já falou no comecinho, né? Antes da gente começar, por isso que eu puxei. O que acontece? O que isso o que a gente tem hoje que a gente não tinha antes? Lâmpada, né? Porque antes você permitia muito mais que o teu corpo ele seguisse o ciclo circadiano normal, de acordo com a luminosidade, o dia e a noite. Você vai produzindo melatonina quando começa a baixar a luminosidade. Você tem um ápice dessa produção perto de 1h da manhã, aí ela começa a diminuir, vai formando o cortisol para te preparar para o trabalho. Hoje em dia, 1h da manhã, que é o ápice que a melatonina deveria estar sendo produzida no teu corpo, você está fazendo o quê? Respondendo e-mail no computador. Eu tô com o brilho máximo do celular aqui no meu rosto. Trabalhando. Então, assim, esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema. Hoje a gente tem uma demanda, né, que não existia antigamente. Sim, o computador, ele não era a realidade quando eu era bem mais jovem. Né? Quando começou a entrar o computador, eu tinha uma ilusão de que isso daí iria facilitar muito a vida das pessoas e as pessoas trabalhariam menos e teriam mais qualidade de vida, né? Acho que foi um pouco ao contrário. Sim, atrapalha totalmente. bastante. Totalmente, porque a gente está ligado. A falta de exposição à luz do sol. A gente fica em prédios, salas comerciais o dia inteiro, né? Então não se expõe. O nosso ciclo circadiano, que é esse ciclo de 24 horas, que é relacionado à rotação da Terra, né, ao redor do Sol, ele é o maior sincronizador do nosso relógio biológico. O Sol é o maior sincronizador do nosso relógio biológico. Então, quando nós não nos expomos ao Sol, então a gente vai desincronizando o relógio biológico. Pergunta importante em relação à exposição ao sol. É apenas captação via ocular ou também sensibilidade da pele, alguma coisa? Via ocular, né? Que eu saiba, via ocular. Isso. A pele tem a ação da vitamina D. A absorção da vitamina D que também ajuda. Você recentemente foi para a Escócia, né? Você estava lá quase no Círculo Polar Ártico e você me relatou, né? A ausência do sol em muitos momentos lá, né? E você falou que o comportamento do pessoal é diferente. Transtornos de humor, É né? isso que eu ia falar. Isso daí vai com certeza também Sim. atrapalhar para o sono. Então por isso que você tem que pessoas que moram mais aos extremos do planeta tendem a ter alguma coisa. Já viu que nesse nesses sentido? países, né, muitos desses países, por exemplo, Inglaterra, que tem muito pouco sol, as pessoas acabam se suicidando mais. Se você vê a taxa de índice de suicídio é muito maior dos países na linha do Equador, ali, né, nos trópicos. Então, o sol é o sincronizador. Se a gente se expõe, a gente dorme melhor. Paciente com insônia tem que tomar sol, né, tem que acordar. Se não tem sol, bota uma luz forte nos olhos para o corpo entender que é dia. Né? E aí, às vezes, se a gente não tem essa regulação do ciclo circadiano, você acaba desenvolvendo uma série de transtornos de humor, como depressão, e acaba culminando aí no suicídio. Amanhã de manhã eu vou chegar certinho. Oi, amor, acorda, acorda. Agora... Vou ter que fazer isso também em casa. E a luz do celular, ou qualquer luzinha que se deixe no quarto, né? Porque às vezes o filho da gente, por exemplo, gosto de... Tô com medo, quero uma luzinha no quarto. Total. E aí acaba você tendo menos sono profundo, menos sono N3. Você tem mais sono superficial. A gente pode falar de algumas questões, serão mitos e verdades, mas curiosidades, que eu acho que daí a gente consegue já fechar um ciclo muito bom. Eu pensei em algumas aqui, mas vamos lá. Fazer exercício à noite.
Prejudica? Pô, vai me quebrar agora. Sim. O João já era, né, velho? Caramba. Pô, deixa o contato da clínica total no final, porque o João tem que ir lá. Porque café à noite. Bichinho Um dia tá dorme ruim, 5, outro 14 horas. Eu só corri hoje cedo por causa que eu tinha que vir pra cá, mas todo dia eu faço 10 quilômetros, 8 horas da noite. Lembrando que o que a gente vai falar aqui, né? Eu tô entendendo que é uma coisa mais rápida. Você diz algo e a gente diz sim, não. É mais generalista, Isso, claro, claro. Não levando em consideração aquela questão de medicina de precisão, né? Então, exercício físico à noite é ruim? Sim. É preferível de manhã. Preferencialmente de manhã ou final de tarde. Por quê? Valeu, Porque galera. Até a próxima. Exercício físico, além de aumentar a adrenalina, você fica mais agitado, vai demorar mais para iniciar o sono, aumenta a temperatura central do corpo. E para dormir, a gente tem que estar com essa temperatura central baixa. Ingesta de bebida alcoólica Vou deixar essa para ver. à noite. Ingesta de bebida alcoólica à noite. Minha cervejinha antes de dormir. Tá. O cálice de vinho. Eu me acalmo com uísque na Escócia. Não, você vai se acalmar muito bem, você vai dormir muito rapidamente e você vai destruir a arquitetura do teu sono. Então, esse é o grande problema da ingesta de bebida alcoólica. Realmente dá aquele relaxamento, você dá aquela dormida bacana no começo, né? Relaxa, mas isso acaba com a arquitetura do seu sono. Então, essa ideia de que vou tomar uma coisinha para dar uma relaxada e dormir melhor é equivocada, tá? Drogas, né? Maconha. Drogas, maconha, cocaína, qualquer coisa. Também isso prejudica Não, é que tem muito, algumas porque tem muita que são gente que fala, estimulantes. não, eu vou fumar porque eu vou dormir melhor. Fumar maconha, no caso. Isso acaba atrapalhando de fato? Ou ajuda, não ajuda? Eu acredito que atrapalha. Eu tinha uma paciente, juro, sem brincadeira. Quantos? 70 e poucos anos. Fazia o filho comprar, porque ela dizia que eu dormia melhor sem aquilo. Ela não dormia de jeito nenhum. É feito placebo. Melhor e na hora. Então, assim, a gente tem experiência com opioides, a gente tem experiência com canabidiol. Vou ser sincera para você, eu não tenho experiência com relação ao efeito da cocaína no organismo. Eu sei que Esse é um grande estimulante, na verdade, a cocaína é um grande estimulante, então, eventualmente, eu posso fazer alguma consideração pensando que é um elemento estimulante. Mas o que a gente sabe a respeito, por exemplo, daqueles que são mais depressivos do sistema nervoso central, canabidiol e opioides, é o risco de você começar a desenvolver eventos respiratórios centrais. Então, você pode até ter um relaxamento, você pode até dormir de uma forma melhor, mas o que isso vai gerar dentro do teu centro respiratório, deprimindo as reações desse centro respiratório, eventualmente levando a mais eventos respiratórios centrais, causando uma queda da oxigenação da ventilação, aumentando o dióxido de carbono circulante, gerando hiperventilação e microdespertares, ativação do sistema nervoso simpático. Então, são essas coisas que a gente tem que pensar. Hoje, a medicina do sono, ela não tem respostas para absolutamente tudo. Mas o que eu falo para os fisioterapeutas, para os nossos alunos, é que você entendendo de fisiologia e fisiopatologia, você consegue ter uma ideia da onde você vai caminhar, do que pode acontecer e do que você vai encontrar. Porque a medicina do sono hoje, você tem que ter um grande trabalho investigativo para descobrir o que está influenciando especificamente no sono daquela pessoa. E às vezes é uma surpresa, um fator completamente externo. Às vezes eu vejo pessoas que ficam malucas, assim, profissionais, tentando acertar a pressão do equipamento e tal, e na verdade é uma coisinha ali, uma mudança na dieta, uma mudança no posicionamento, né, que vai mudar a qualidade do sono. Então, voltando naquilo que a gente estava falando a respeito do reconhecimento, da fisioterapia na área, que hoje a gente tem um caminho muito mais aberto para o fisioterapeuta na área do sono. É uma área boa, é uma área em expansão, mas as pessoas precisam se formar.
E hoje o que eu percebo, e talvez vocês como professores também, os alunos querendo muito a receita de bolo, a pílula mágica para trazer na terapia dos seus pacientes. Quando, na verdade, a nossa função dentro da área do sono hoje é desenvolver pensadores, pessoas que vão pegar todo o arcabouço de conhecimento teórico, e fisiologia e fisiopatologia é tudo, e a partir disso entender muito bem as especificações inerentes daquela pessoa que está na sua frente, não tem receita de bolo, e a partir disso você vai aplicar. Então, é com isso que nós, da fisioterapia do sono, estamos trabalhando hoje. Formar profissionais de referência. Porque a gente não quer formar um monte de fisioterapeuta do sono, que já aconteceu em várias áreas da fisioterapia, que trabalham de forma meia boca, e aí depois vira o público que está usando o serviço e fala assim, a fisioterapeuta que trabalha nessa área não funciona, porque não melhora nada, não adianta nada. Por quê? Qualidade da formação das pessoas. Sim. E a gente só consegue fortalecer a fisioterapia em qualquer área que seja, quando a gente, enquanto professores, forma pessoas de qualidade para perpetuar que aquela área da fisioterapia faz a diferença. Então, fortalece a fisioterapia como um todo, fortalece os colegas e o maior beneficiário, o paciente, né? Eu tenho um professor que sempre falou assim, um professor de respiratória, ele falava, professor Ivan, que não dá para ser um bom profissional na prática se você não tiver uma boa teoria. Não dá para jogar a pessoa lá, faz de qualquer jeito, aprende, você vai aprender só na prática. Não, você tem que ter todo um conhecimento prévio, né, de como você falou, de patologia, de fisiologia, de fisiopatologia e por aí vai. Mas entendendo todo esse contexto, na verdade, acho que para mim não ficou ainda muito claro a parte prática do fisioterapeuta do sono, porque a gente discutiu tanta teoria aqui e precisa saber, porque senão você não chega na prática, né? Foi tudo isso que a gente falou agora. O fisioterapeuta, ele vai trabalhar, por exemplo, com a realização dos exames? Ou ele colhe os resultados para poder depois aplicar uma outra coisa? Eu queria entender melhor quais são os campos de atuação que ele pode atuar. Porque hoje a gente tem muitos fisioterapeutas em outras áreas também fazendo procedimentos de exame. Né? A realização do exame em si, e que são áreas muito boas. Né? Queria saber aonde que o fisioterapeuta encaixa nisso. Tá, segundo o nosso COFITO, né, segundo essa resolução 536, o fisioterapeuta do sono, essa foi uma polêmica bem grande, ele está apto a dar o diagnóstico funcional relacionado ao sono. Não o CID da doença, não o diagnóstico médico, mas o diagnóstico funcional. Então, nós fisioterapeutas damos o diagnóstico da funcionalidade. Durante o sono, você para de respirar tantas vezes e isso acaba ocasionando tais e tais comprometimentos funcionais. Isso nós estamos aptos a dar. Então, nós podemos realizar os exames de poligrafia, polissonografia. A realizar. Sim, e dar o diagnóstico funcional, que é diferente do diagnóstico médico. Então, isso precisa ficar bem claro. Mais uma pergunta, só para ficar claro para mim. É realizar no ponto de vista fazer o exame, colocar as coisas, ligar os aparelhos lá para ver, ou solicitar o exame? Ele pode realizar as duas coisas. Mas assim, era isso que eu queria saber. Agora é importante. Você pode realizar desde que você esteja capacitado. É isso que eu falei. Você precisa de todo o conhecimento teórico para ir para o prático. Mas você pode ter um laboratório do sono, pode trabalhar em um laboratório do sono, pode gerenciar um laboratório do sono. Se eu for especializado e tiver capital para isso, eu posso montar o meu consultório para fazer Como tem exames. Fisioterapeutas que têm isso. Então, era isso que eu queria saber. Tem fisioterapeutas que têm isso. Agora, você tem que estar capacitado. Lógico. E você em tem qualquer que fazer área, o né? seu quadrado. Acho que o importante é que cada atuação, né, cada profissional tem a sua atuação e tem o seu quadrado. Então é importante a gente entender até onde a gente pode ir. Aqui é o meu limite, aqui já entra o colega médico. Porque para tratar sono é equipe multidisciplinar.
Tá? Então, a gente precisa muitas vezes de psicólogo para terapia cognitiva comportamental. A gente precisa de dentista, porque o cara não usou o CPAP, vai avançar a mandíbula. Então, a gente precisa de fono, né? A gente usa muito a fono. Sim. Então, é preciso ter parcerias bem estabelecidas, bom relacionamento, entendendo que cada um atua no seu quadrado, porque o sol nasce para todo mundo, tem espaço para todo mundo, desde que você seja um profissional competente, não tenho dúvida nenhuma que vai ter que paciência. muitas áreas tem isso. A gente faz um procedimento técnico de tratamento, mas nós não temos a premissa de realizar o exame. Eu falo em questão financeira mesmo, porque realização de exames pode ser vale realizado. muito a pena também. Pode né? ser Por isso que eu realizado. queria entender. Por se é isso uma que a área... polêmica foi grande, porque é um nicho financeiro bom. Sim, exatamente. Bom, e nós percebemos aqui, em cima da mesa, esses 2 livros. Não, Que eu estou Que vendo faz surpresa! tempo, você vai entender o que é isso? vamos lá, né? Na verdade, a gente trouxe esse presente aqui para vocês, tá? Eu adoro presente. Nós temos várias contribuições técnicas, mas dentro da área da fisioterapia e na área da fisioterapia do sono. Mas nós, enquanto fisioterapeutas, nós percebemos que muitas vezes você passa histórias com o seu paciente e o fisioterapeuta fica muito próximo do paciente, que essas histórias elas trazem lições de vida. Seja porque são histórias mais sofridas ou histórias de superação e às vezes até histórias engraçadas que a gente compartilha com os nossos pacientes. E a gente achou interessante porque muitas vezes o fisioterapeuta trabalha muito sozinho. Né? Não sabe o que está acontecendo com outro colega, como que está sendo o manejo com o paciente. Então, nós resolvemos fazer um livro com uma coletânea de alguns casos que nós selecionamos, de pacientes tanto na parte de reabilitação como na parte de fisioterapia do sono. E convidamos outras colegas também que contribuíram nesse volume. E aí a gente escreveu o Causos da Fisioterapia. Quem sabe esse projeto ele acaba se perpetuando e tem o livro 2, o livro 3, o livro 4, com várias outras áreas de fisioterapia de contribuição para escrever, eu tenho, todos aqui temos ótimos causos, né? Certeza que assim, quando a gente conversava com as pessoas desse projeto, as pessoas falavam assim, nossa, eu tenho um causo super interessante. Então, isso daqui é um projeto nosso que veio para inspirar o fisioterapeuta a escrever, a compartilhar, a dividir conhecimento, porque a gente não cresce segurando a mesinha, a gente cresce compartilhando a mesa e sentando todo mundo junto. E é esse o objetivo e a grandiosidade da nossa profissão. Então a gente trouxe aqui, espero que vocês eu tô emocionado. Tô quase pegando assim, de abrir. Espero que gostem. Se divirtam, né? Sorriam. Chorem. Bacana. Ó, faz aqui o... Aqui, ó, já mostra aqui. Ó, que bacana. Sucesso. E aonde que as pessoas conseguem adquirir? Esse livro é só entrar em contato lá no Instagram da Fisioterapeutas do Sono. Fisioterapeutas do Sono. Isso, tem lá o link do livro, tem dos cursos também. E na nossa página a gente traz um conteúdo bem bacana pro profissional, né? Pro fisioterapeuta. Não é tanto uma página pro leigo, mas uma página mais pro profissional da fisioterapia, ou que trabalha no sono, ou que está interessado na área do sono. Eu acho que depois desse episódio muita gente vai se interessar. Só para antes, All Print é do Garcia, não é? Não sei. A gente acabou fazendo de forma independente, mas eu não sei o dono. Quem é? Mas bacana. Aqui, só ver se conhece. Mundo pequeno, né? A gente conhece bastante gente. Bom, mas quem encerra o episódio, Dr. João Mendes? Seria eu? Seria você? Não. Com café noturno? Não, depois dessa eu vou me abster Sem do café. café hoje. Sem café. Como que tá seu sono? Não, eu tomo café à noite. Eu durmo Faço atividade corro física 10 à noite quilômetros e durmo 2 horas da 5 madrugada. 12 horas. Chego da academia e tomo café. Qual a rotina de sono? Não tem. Não tem. Não, rotina de sono. Olha, uma infelizmente, coisa não muito tem. importante que eu falo para os meus pacientes. Tratar o sono é poupança de saúde. Porque o que eu vejo são as pessoas muito preocupadas com a questão financeira,
de trabalhar para ter aquele suporte financeiro, para fazer o fundo de caixa, porque quando eu ficar mais velho eu vou me aposentar e aí eu tenho uma segurança financeira. Só que a pessoa não se preocupa com a poupança de saúde. E aí, quando chega no momento de se aposentar e usufruir, já o corpo está sentindo todos os malefícios de não ter cuidado da saúde e principalmente do sono. É uma tríade, né? Eu diria que é uma tríade. Sono, alimentação e exercício físico. Existe sono perdido? Dá para recuperar o sono? Não dá, né? Nem uma noite depois? Não. Perdeu, já era. Perdeu, já era. Sincronizado, não dá, perdeu, não já dá. era. Porque isso é um mito. A pessoa, esse é o maior mito, talvez, do sono. A pessoa acha que não vou dormir bem durante a semana, mas não tem problema, eu recupero sábado e domingo. Eu tô com sono acumulado, depois eu durmo e passa. Passo a noite toda sem dormir, durmo durante o dia é a mesma coisa? Não. O quarto tá escuro é a mesma coisa? Não. Dormir de noite e dormir de dia é o grande problema do trabalhador de turno. Sim. Não é a mesma coisa. Depois dessa, acho que eu vou ter que dar uma rotina pro meu sono. Desculpa. Não, tá certo. A gente fala, o nosso trabalho é tirar todo mundo da bênção da ignorância. Meninas, como nós falamos, não somos nós que encerramos, nós deixamos para vocês encerrarem. Então, galera, vocês que estão aqui assistindo, tira um print, marca a gente, @Físio Sem Limites, que nós vamos repostar vocês. E também sigam, acompanhem ali elas, @Fisioterapeutas do Sono. Vou deixar começar com a Rafaela, depois com a Vivian. Essa câmera está aqui para vocês. Pode deixar a mensagem que você quiser, um momento coach, um momento emocional, o que você quiser, fala aqui para essa câmera. Tá, joia. Primeiro queria agradecer a vocês a oportunidade aí da gente estar aqui batendo um papo, conversando, né, disseminando conhecimento, que eu acho que isso é o mais importante. As pessoas entenderem que existe essa nova perspectiva, que é um campo aberto a ser descoberto, né? E que se você for um profissional competente, certamente você vai ser bem sucedido. Então, acho que como fisioterapeutas, a gente precisa dar as mãos, né? Se unir como classe e evoluir. E esse é o nosso desejo, é o desejo da Fisioterapeutas do Sono, disseminar a parte de sono e entender que a gente pode dar as mãos e todo mundo crescer juntos, né? Então, acho que era isso que eu tinha para dizer. Pensei que ela ia falar dormir as mãos dar as mãos e dormir tranquilos. Eu teria vários trocadilhos com sono se eu trabalhasse nessa área. Vivem, por favor. Bom, também quero agradecer o convite de vocês para estar aqui. E vou olhar diretamente para a câmera para dar esse recado. Pessoal da fisioterapia que queira conhecer um pouquinho mais de sono, entre lá na Fisioterapeutas do Sono, tem material muito bacana. Eu, particularmente, vou falar para vocês que eu amo trabalhar nessa área. Atendo em clínica, atendo em consultório. Para mim, assim, é gratificante ver a mudança de vida para os meus pacientes. Isso daí me deixa muito feliz em contribuir para a qualidade de vida das pessoas. E, como professora, eu estou muito feliz de ver quantos alunos estão crescendo, que já foram meus alunos, que hoje são profissionais extremamente qualificados, trabalhando na área, crescendo, divulgando a importância da fisioterapia do sono, cada vez ampliando mais a questão de conhecimento. Todo mundo é um gerador de conhecimento, então é uma corrente grande e muito benéfica, não só profissionalmente, pessoalmente também, porque nós estamos fazendo uma mudança no mundo. Antigamente, a pessoa com um problema de sono era extremamente estigmatizada e colocada de lado na sociedade. E nós estamos acolhendo essa pessoa e dando uma perspectiva de vida melhor. O fisioterapeuta do sono está fazendo a diferença, está sendo muito bem reconhecido e outros profissionais da área também estão dando valor para a gente, o que é muito bonito de ver. Eu trabalhei em muitas áreas dentro da fisioterapia e eu digo para vocês, a fisioterapia do sono é uma área completamente diferenciada, onde você tem o acolhimento de várias profissões trabalhando e caminhando junto. E isso daí é uma coisa que faz um diferencial enorme em termos de reconhecimento profissional. Então é isso, pessoal. Espero que vocês acolham a fisioterapia do sono como eu já acolhi no meu coração há muitos anos e sou muito feliz por isso. Muito bom. Meninas, obrigado mais uma vez e a gente encerra aqui o nosso episódio. Até a próxima, gente. Valeu. Valeu.